Fala aí, pessoal, paz. Estamos hoje falando sobre homilética, a arte de pregar e preparar sermões. Hoje é a nossa terceira aula, tá? Nossa terceira aula. Semana passada a gente falou sobre a estrutura do sermão. Se você não viu essa aula ainda, acompanhe, tá? Para você pegar todas as informações dessa aula, que é uma aula muito boa, tá? Na primeira, a gente falou um pouco sobre as definições de homilética, arte de pregar e preparar sermões. Falamos sobre o que não é pregação, tá? Falamos o que não é pregação, não é ler e explicar do seu jeito, não é, deixa eu dar um recapitulado aqui, não é contar histórias, não é falar em tragédias, tá? Não é palestra. Pregação em si é fixar bem, tá? A palavra pregação é fixar bem. Fixar o quê? Uma ideia, o evangelho em si, tá? A pregação é explicação do texto bíblico. Pregação é isso, exposição das escrituras. Nada mais, nada mais, nada menos do que isso, tá? A definição que mais me chamou a atenção, que eu preparei aqui, é Matthew Simpson, né? Pregação é a proclamação de uma mensagem de um homem que assevera haver experimentado o seu poder e está testificando dele. Para mim, essa é uma definição muito boa acerca de pregação. Tá? E qual é o objetivo em si da nossa pregação? É ensinar, capacitar, corrigir, divulgar Jesus, tá? Salvar almas, mostrar a vontade de Deus, preparar, alcançar as pessoas, libertá-las do poder do pecado, fazer aliança e assim por diante, tá? Semana passada a gente falou sobre a estrutura em si do sermão, falamos sobre o que é introdução, tópico e conclusão. Introdução sendo a primeira parte do sermão, o tópico sendo o meio do sermão e a conclusão, como já diz, é o final do sermão. Falamos sobre alguns tipos de introdução, como você pode começar com o contexto do texto, com o próprio texto, com o personagem principal do texto. Então existem várias maneiras de você começar um sermão, tá bom? Nós aprendemos que a introdução ela não deve ocupar nada mais do que 5, 7, no máximo aí 10 minutos do seu sermão, lembrando que a sua introdução ela tem que ser bem balanceada, porque hoje em dia vai depender da igreja que você está indo pregar. Tem igrejas que te dá 20 minutos, tem igrejas que te dá 30 minutos, tem igrejas que te dá 1 hora para você pregar, 50 minutos, 40 minutos. Então vai depender muito do tempo que você vai ter para ministrar, tá? Se você tem 1 hora, você pode estender um pouco mais a sua introdução, explicar com mais calma, sem correr, para todos entenderem o que você quer passar no seu sermão, entendeu? Então, há essa necessidade de você perceber, ter essa percepção de quanto tempo você vai ter e se você vai poder ou não estender a sua introdução. Lembrando que eu sempre, quando dou essa aula, eu sempre falo para os meus alunos prepararem um sermão de aproximadamente 40 minutos, entendeu? 40 minutos para mim é um bom tempo de sermão. E 40 minutos encaixa dentro de qualquer igreja, entendeu? As igrejas costumam dar isso, 30, 40 minutos, 50, tá? Já aconteceu de eu pegar a igreja de me dar 20 minutos? Já, sim. Eu fui pregar num domingo, num congresso de jovens, e o domingo foi bem corrido, cantaram pra caramba, e quando chegou na hora do sermão, o pastor falou, olha, irmão, só sobrou 20 minutos. Eu falei, amém, pastor. Sobrou 20 minutos, o que que eu fiz? Eu fiz 3 minutinhos de introdução, tá? Expliquei ali em 3 minutinhos e depois só apliquei, só falei os tópicos do sermão e concluí o meu sermão. Então, você tem que ter essa expertise no momento de pregar, mas sempre montando ali, eu acho que um bom tempo, sempre montando o seu sermão ali, para você falar aproximadamente de 40 minutos, 50 minutos no máximo aí, é um excelente tempo para o sermão. Os tópicos em si, tá, é a parte principal do sermão, que é a parte do meio ali, aonde vai ser extraído os tópicos do texto ou do tema que você escolheu, entendeu? Então,
Os tópicos é a parte central, é a parte mais importante do sermão, porque ali vai estar a ideia central da sua pregação, tá? E existe essa dificuldade no momento da sua aplicação por causa das transições, do tópico 1 para o tópico 2, do tópico 2 para o tópico 3 e do tópico 3 para o tópico 4, vai depender de quantos tópicos você vai montar, tá? Vamos falar mais à frente sobre a quantidade de tópicos, tá? E a conclusão, lembrando, a conclusão é para concluir mesmo, ou seja, você pode terminar fazendo um convite, né? Fazendo aquele convite solene ali, você que foi impactado por essa mensagem e quer reconciliar-se com Jesus, quer receber Jesus como seu Salvador, vem aqui à frente, entendeu? Então estende a mão por aí mesmo, que nós oraremos por você. Ou você pode recapitular rapidamente, nós aprendemos isso e isso, mas sem deixar ou sem criar novas perguntas, abrir novas lacunas, tá? Sem se estender, é só um resumo, a conclusão é só um resumo. Ou você pode, basicamente, encerrar o seu sermão com uma oração, você pode encerrar o seu sermão contando uma parábola ali, tá? Contando algo que aconteceu que bata com o sermão. Então você pode terminar dessa maneira. Existem várias maneiras de você encerrar o sermão. O importante é que seja breve e objetivo, tá? Sem abrir brecha para mais dúvidas, perguntas, nem nada disso. Lembrando que o sermão é diferente de uma aula. A aula você pode explicar cada ponto. Então, na pregação não dá esse tempo. A pregação é uma coisa mais dinâmica. Por ser mais dinâmica, você não pode criar dúvidas na mente dos seus ouvintes. Se você criar dúvidas, você vai ter que sanar essas dúvidas. Se você criar interrogações na mente das pessoas, você vai ter que responder essas perguntas. Você não pode deixar em aberto, tá? Você não pode deixar em aberto. E hoje nós vamos falar sobre as espécies de sermões, tá? Basicamente, há três espécies de sermões. Essa definição é a mais preferida dos pregadores, que são as seguintes, tá? Sermão temático ou tópicos, tá? Sermões textuais e sermões expositivos. Existe um terceiro tipo também, que é o lectio contínuo, que é versículo por versículo. O pregador tem o cuidado de pegar, por exemplo, um bocado de versículos, de 1 a 10 versículos, e ir explicando cada um dos versículos. Por exemplo, o pastor Jaime, que costuma pregar dessa maneira. Os reformados costumam pregar dessa maneira, pegar versículos por versículos e explicar. O pregador mais pentecostal, ou ele prega tematicamente, ou ele prega textualmente, tá? Então vai depender. Eu gosto de pregar textualmente, tá? O meu sermão ou os meus sermões, boa parte deles é textual, tá? Um textual analítico. A gente vai aprender mais à frente o que é isso, um textual analítico. Mas às vezes também eu consigo pregar tematicamente. Por exemplo, eu tenho um sermão chamado Cinco Tipos de Joelho. Esse é um tema de um sermão. Eu não tenho um texto fixo, tá? Porque o temático ele tem um outro objetivo ali. Vamos lá. O primeiro sermão aí é o sermão tópico. Este sermão, essa espécie de sermão, é também chamada de sermão temático, tá? Então, o sermão tópico e o sermão temático é a mesma coisa. Ou sermão de assunto. A divisão se deriva do tema ou assunto apresentado, independente do texto. Entenda bem essa independente do texto. Não quer dizer que não tenha texto. Não quer dizer que não tenha a Bíblia. O que a nossa apostila está dizendo é que o sermão temático, o importante ali vai ser o tema da mensagem, tá? Os tópicos vão surgir não de um texto, mas sim de um tema. Mais à frente a gente vai ver alguns exemplos, mas o sermão temático ele não se prende a um bocado de texto ou a um texto específico, não. O sermão temático usa vários textos de toda a Bíblia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, ou você pode usar um bocado de texto, mas
esses textos vão ter que falar acerca de um assunto, de um tema específico, tá? No sentido técnico, o sermão de tópico é aquele que deve sua forma ao desenvolvimento da verdade que está em volta do tema específico. Por exemplo, o Evangelho. O Evangelho, tá? É o tema da minha mensagem. Então eu posso usar não um texto específico, eu posso usar o Evangelho no Antigo, o Evangelho no Novo Testamento, eu posso falar sobre vários textos da Bíblia para embasar o meu tema. Então a mensagem, o sermão temático, ele surge não de um texto, não de um bocado fixo de texto, mas sim ele surge a partir de um tema específico. Por exemplo, o Evangelho ele pode ser dividido em quatro partes: criação, queda, redenção e glorificação. Então, se eu pregar sobre o Evangelho, eu posso usar vários textos, tanto do Antigo quanto do Novo. Eu não fico preso em um capítulo, um versículo. Eu fico preso em toda a Bíblia para explicar o tema que eu escolhi, tá? Quem prega muito assim é o pastor Paulo. O pastor Paulo ele prega muito tematicamente, ele solta o tema e fala acerca desse tema, tá? Definição aí aquele cujas divisões principais derivam de um tema, independente do texto. Independente do texto. O importante ali é o tema. Os textos eles vão surgir a partir do tema. A primeira parte afirma que as divisões principais devem ser extraídas do próprio tema do sermão. Isso significa que o sermão temático tem início com um tema utópico e que suas partes principais derivadas desse assunto. A segunda parte da definição declara que o sermão temático não requer um texto como base de sua mensagem. E está correto. Tá? Não precisa de um texto, só para leitura mesmo. Você não necessariamente vai falar daquele texto que você leu, porque você vai falar sobre o tema, tá? Na sua mensagem. Não requer um texto como base da sua mensagem, isto não significa que a mensagem não seja bíblica, perfeito. A mensagem só não tem um texto fixo, mas ela é bíblica, porque o tema vai ser falado de toda a Bíblia ali. Mas apenas que a fonte do sermão temático não é um texto bíblico. Por exemplo, aqui, ó, exemplos de sermão tópicos, apresentando apenas os pontos principais. Ou seja, aqui nos pontos principais vai aparecer só os tópicos, tá? Mas eu vou usar outros exemplos, vou usar o tema, o texto e assim por diante, tá bom? Vamos lá, esse exemplo aqui, ó. O Evangelho da Salvação. Aí aqui nesse primeiro exemplo tem os tópicos do sermão. Por exemplo, o texto foi usado aí nesse exemplo é Romanos 1:16. Aí o meu primeiro tópico vai ser a fonte do Evangelho, a razão do Evangelho. Segundo tópico. Terceiro tópico, a eminência do Evangelho. E quarto tópico, as bênçãos do Evangelho. Tá? Então, Davidson, quantos tópicos eu posso usar no meu sermão? Vai depender, primeiro, do seu tempo. Segundo, tá? Quantos você vai conseguir fazer? Eu acho uma boa quantidade de tópico para dar tempo de explicar bem os seus tópicos, 4 tópicos. 5 tópicos no máximo, no máximo. Agora, se você vê que cada tópico vai tomar um tempo maior, você diminui os seus tópicos para encaixar dentro daquele tempo que eu passei para vocês, tá? Então vocês estão vendo que cada um desses tópicos aqui está voltado para o tema escolhido, o Evangelho da Salvação. Tá, então hoje, irmãos, eu vou pregar sobre o Evangelho da Salvação. Se você sabe o que é Evangelho, Evangelho é a palavra grega que significa boas novas de salvação. Quem pregou o primeiro Evangelho foi o próprio Deus, dizendo que da semente da mulher nascerá um, tá? Que esse lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará pisará na sua cabeça. Então, o meu primeiro tópico eu quero falar acerca da fonte do evangelho, entendeu? Então, eu começo a falar, fonte do evangelho. Quem é a fonte do evangelho? Aí eu vou explicar esse tópico. Segundo, a razão do evangelho. Qual é a razão de existir ali o evangelho? A eminência, ou seja,
a rapidez do evangelho, a importância do evangelho ali, ponto. Depois, por último, as bênçãos do evangelho. E se eu seguir o evangelho, quais bênçãos vão cair sobre a minha vida? Aí você vai explicar cada um desses tópicos aqui. Tem um segundo exemplo aí, e esse segundo exemplo é muito maneiro. O tema é orações não respondidas, tá? Você vai ver que nesse segundo exemplo já está os tópicos com os versículos aí do lado. Eu preparei um com versículo e um sem versículo. Vamos lá. Ó, tá escrito assim, ó, orações não respondidas. Aí o meu primeiro tópico é pedir mal. Você vai ver que nesse exemplo aqui eu separei 6 tópicos, tá? Então vamos lá. Irmãos, todos nós sabemos da importância da oração. Se nós formos folhear toda a Bíblia, nós vamos ver que vários homens de Deus tiveram momentos de oração, tiveram momentos de intimidade com Deus. Aí você usa, por exemplo, a oração que Jesus ensinou. O próprio Jesus ensinou a oração dominical, entendeu? Então ele mesmo disse que quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que está em oculto, e ele vai te recompensar. Mas, irmãos, entenda uma coisa: existem momentos que as nossas orações não são respondidas. Entendeu? Então, orações não respondidas. Mas por que não é respondida? Eu separei aqui 6 tópicos para você. Primeiro, a sua oração não é respondida porque você pede mal. Entendeu? Você pede mal. Aí tá aí, Tiago 4, verso 3. Vai dizer lá que nós não recebemos porque pedimos mal. Entendeu? Então os tópicos estão aí e os versículos têm que estar falando sobre os tópicos. Não adianta você falar pecado no coração, aí você usa um texto sobre bênção, não tem nada a ver. Tá? Então os seus tópicos têm que estar encaixados ali, os seus textos têm que estar encaixados com os seus tópicos. Segunda coisa, que a sua oração não é respondida, quando você tem pecado no coração. Irmãos, peça perdão a Deus, peça para Deus purificar o seu coração, e assim vai. Você explica, depois você aplica. Tá? Então você explica, depois você aplica. Você já leu, agora vai explicar e vai aplicar. Tá? Segundo, duvidar da palavra de Deus. Sabe por que a sua oração não é respondida, meu irmão? Porque você está duvidando da palavra de Deus. Então, assim vai. Assim vai. Tá? Vãs repetições, desobediência da palavra de Deus, procedimento irrefletido nas relações conjugais. Aí ele usa aqui o texto de 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Aí ele diz assim, sabe por que, irmão, a sua oração não está sendo respondida? Porque você está maltratando o seu cônjuge ali. Aí a Bíblia diz que quando você maltrata a sua esposa, a sua oração não sobe, não é respondida. E assim vai. Então, esses tópicos aqui, eles surgem, tá? A partir de um tema específico. Não é um texto. Nós não temos um texto fixo aqui, mas nós temos vários textos que falam sobre orações não respondidas. Entendeu? Fechou? Aqui temos um esboço temático bíblico, cujas divisões principais derivam de um tema, razão para a oração não respondida, e são sustentadas por um versículo da Bíblia. Então, nós vemos aí que cada um desses tópicos tem um versículo bíblico para embasar. Não adianta tirar o sermão da própria cabeça. O seu sermão ele tem que ser baseado nas escrituras. Baseado nas escrituras. Ah, eu tenho um tema para o sermão. Eu tenho um sermão, mas não tenho texto. Não existe isso, tá? Porque o sermão emana do texto. O sermão surge do texto, tá? Às vezes de um texto específico ou às vezes de vários textos. Você pode trazer o tema, mas esse tema tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, não é pregação, é palestra, tá? É motivação, é o que for, menos pregação. Se a palavra pregação é exposição das escrituras, fixar bem, tem que ter as escrituras. Não existe pregação sem a Bíblia, tá? Eu separei aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Aula 3. A minha aula 3 aqui, ó. Você vai ver aí quando você tiver. Tá vendo, Marcelo? Aí não aparece não?
Ah, então beleza. Então beleza. Você vai ver depois então, tá? Então, vamos lá. Tipos de sermão temático aí. Como eu monto como eu monto o meu sermão, o Marcelo? Um sermão ali de forma técnica, tá? Então a primeira coisa que eu faço é tema, eu coloco num bloco de notas. Como eu coloco no bloco de notas, eu consigo escrever mais rápido, tá? Mas se você botar no papel, você bota lá, primeiro tema, tá? Pula uma linha, texto base, que vai ser o texto da sua leitura. Você pula duas linhas, introdução, tá? Onde você vai montar a sua introdução. Tem gente que usa desenvolvimento, que é a transição da introdução para os tópicos. Eu não uso. Eu coloquei aí, depois você vai ver, esse desenvolvimento, porque tem gente que usa, tá? Mas basicamente eu uso o tema, o texto básico que vai ser para leitura, o desenvolvimento, tópicos e a conclusão. Entendeu? Então, essa é a estrutura técnica de montagem de sermão. Essa estrutura técnica. Você pode tirar o desenvolvimento ou manter o desenvolvimento. Eu não uso o desenvolvimento, tá? Eu uso a minha introdução e faço uma transição rápida para os tópicos, tá? Então, o que preciso fazer para fazer um sermão temático, tá? Primeira coisa, meditar sobre o tema. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para montar um bom sermão temático é meditar sobre o tema. Então eu vou parar e refletir sobre o tema que eu vou pregar, tá? Por exemplo, humildade, tá? Humildade. Então, se o meu tema é humildade, então eu vou parar, olhar para o meu tema, refletir e vou escolher alguns textos, tá? Para eu poder pregar esse sermão. Segunda coisa, procurar nas escrituras, é aquilo que eu estou falando. Com uma chave bíblica, textos ligados ao assunto. Chave bíblica é onde você coloca lá o nome, né? Humildade. Aí vai vir vários textos sobre humildade. Você vai escolher os textos, mas não escolha qualquer texto. Leia os textos que tem, amplie ele, leia o contexto para ver se encaixa naquilo que você quer falar, tá? E terceiro, escolha o versículo ou versículos ligados ao tema, tá? E ponto final, que é quatro aí, crie um esboço. Então, se o seu tema é humildade, você vai colocar lá, primeiro, tema. Escreve aí, tema, dois pontos. Qual é o tema que você escolheu? Humildade. Só botar lá humildade. Pula uma linha. Texto base, que é o texto da sua leitura em frente ao pessoal, em cima do púlpito, que é a leitura. Tem que ter uma leitura. Então você escolheu um texto para falar, para ler ali. Não necessariamente você vai explicar e aplicar aquele texto, é só para basear o seu tema. Estamos falando de uma mensagem temática. Não necessariamente. Pode ser ele? Pode. Você pode explicar aquele texto ali? Pode. Mas não necessariamente se pode explicar. Tá? É só para ler mesmo o texto bíblico. Aí vamos lá. Tema. Tá? Tema. Segundo, texto base. Escolhi. Introdução. Aí você vai fazer uma pequena introdução sobre a questão da humildade. Eu montei aqui um sermão sobre humildade. Depois você vai ver aí que é exemplo ali, tema, humildade. Aí eu escolhi o texto base aí. Mateus 5, verso 3. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, pois dele é o reino dos céus. Ponto. Li o texto? Então eu vou para a minha introdução. Jesus falou no Monte das Bem-aventuranças, no sermão. Como é, vamos lá. Jesus falou no Monte das Bem-aventuranças, no sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, tá? Que felizes, tá? Bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. Pronto, eu falei só uma introduçãozinha aqui básica para a gente entender. Então, basicamente é isso. Tema, texto base, introdução, tá?
Você montou isso aqui, tá legal. Lembrando, a sua introdução só pode ser feita depois dos seus tópicos, para você encaixar dentro de uma ideia única com os seus tópicos, tá? Depois da introdução, vem os tópicos. E os tópicos estão aí, ó. Primeiro, o humilde é semelhante a Jesus. Então, se eu estou pregando sobre humildade, tá? O meu primeiro tópico é: o humilde é semelhante a Jesus. Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Entendeu? Então, meu primeiro tópico é: humilde é semelhante a Jesus. Humilde é semelhante a Jesus. Segundo tópico: o humilde é sábio. Já saiu do Novo Testamento no Antigo. Provérbios 11, verso 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Entendeu? Então, o humilde, ele é o quê? Ele é sábio. E o que é ser sábio? Sábio é, por exemplo, o inteligente sai do buraco que o sábio nunca cairia. Isso é ser sábio. Sábio é aquele que analisa, tá, a vida. Isso é ser sábio. É aquele que discerne a vida. Aí você vai explicar o que é sabedoria e aplicar isso na vida das pessoas. Terceiro tópico que eu separei aí: o humilde receberá a graça de Deus. Aí eu volto para o Novo Testamento. Tiago 4, verso 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Então, para você ver, todos os meus tópicos, eles estão relacionados ao meu tema. Por mais que tenham textos distintos, textos diferentes, seja no Novo, seja no Antigo Testamento, mas todos os meus textos, os versículos que eu separei, estão relacionados com o meu tópico e com o meu tema. Quarto aí, para finalizar: o humilde será exaltado. Lucas 14, verso 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Entendeu? Então, todos os meus tópicos estão relacionados ao meu tema e os meus versículos relacionados aos meus tópicos. Tá? Tem outro exemplo aqui de um sermão temático, que é a mesma estrutura, tá? Tema, tema, texto base, tá? E os meus tópicos. Vamos lá. O tema eu botei aí: a importância da oração na vida do cristão. A importância da oração na vida do cristão. O texto base que eu escolhi é Filipenses 4, do 6 ao 7. Tá? Depois você colocar tema, texto base e introdução. Aí você vai falar um pouco mais sobre oração. E depois vai entrar a parte principal do sermão, que são os tópicos. Primeiro tópico: a oração como expressão de obediência a Deus. Entendeu? Então você vai explicar que a oração é uma expressão de obediência a Deus. Como é que eu saio, Davidson? Como é que eu aplico a minha mensagem? Como é que eu aplico? Então, toda vez que você for aplicar, você vai falar o seu tópico, tá? Você vai explicar o seu tópico. E quando você for aplicar, você fala algumas frases, tipo, e o que eu aprendo com isso? Quando você falar, e o que eu aprendo com isso, você vai estar trazendo para os nossos dias, tá? Então, toda vez que eu oro, eu mostro obediência a Deus. Por quê? Porque quando. Aí você vai explicar, entendeu? Então, o que eu aprendo com isso? Ou o que nós aprendemos com isso? Entendeu? Trago para os nossos dias. Trazendo para os nossos dias, trazendo para os nossos dias, aí todo mundo vai entender que você vai aplicar depois de ter explicado o seu tópico. Segundo ponto aí: a oração como fonte de paz em meio às aflições. Entendeu? Então, explica o tópico e depois aplica. Tá? Terceiro ponto aí: a oração como meio de comunhão com Deus. Olha que terrível. A oração como meio de comunhão com Deus. Então você vai explicar. Irmãos, Lutero disse uma vez
que existem três coisas que nos fazem conhecer a Deus. A primeira delas é a sua palavra. Nós passamos a conhecer a Deus por intermédio da sua palavra, como ele age, como ele trabalha. Segunda coisa que nos faz conhecer a Deus é a dor. A dor nos faz conhecer a Deus. E visto na vida de Jó, passando por aquela dificuldade, ele disse: Eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Mas e agora? Agora os meus olhos te veem. Por quê? Por causa da dor. E existe a terceira maneira de conhecer a Deus, que é por intermédio da oração. A oração me faz conhecer a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais em oração, tirar momentos de oração, tirar momentos de comunhão com Deus. Viu? Eu estou aplicando. Eu expliquei e apliquei. Entendeu? Então, há essa necessidade. Não existe pregação sem aplicação. Então, não adianta eu montar um sermão direitinho tecnicamente, com tema, com texto base, com uma boa introdução. Aí eu chego nos meus tópicos, eu só explico, explico, explico e não aplico. Tá? Então, não adianta. Eu tenho que aplicar. Trazer para os nossos dias, trazer para os nossos dias, tá? Aquilo que as escrituras têm para nós. Fechou? Trazer mais um exemplo aí de pregação temática. Um exemplo 4 aí. 3. O tema aí, as bênçãos de confiar em Deus. Então, esse é meu tema. O texto base, Jeremias 17, do 7 ao 8. Tá? Aí vamos lá. Tema, texto base e introdução. Depois chega os meus tópicos. Primeiro tópico, a confiança em Deus traz estabilidade em tempos difíceis. Tá? Segundo tópico, a confiança em Deus produz frutos mesmo em tempos de seca. Terceiro, a confiança em Deus afasta o medo do futuro. Verdade. E quatro, a confiança em Deus nos mantém firmes e frutíferos. Entendeu? Então, está aqui um tópico, 4 tópicos aí, muito bem montado. E entenda uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mandar lá no grupo, Marcelo, para você ver. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Pra você ver como é que tá bem montado esses exemplos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um exemplo legal. Aqui, ó. Vou mandar para você. Aqui. Foi. Consegue ver aí, Marcelo? Tá lá no grupo. Abre aí como. Consegue ver? Eu vou mandar outra aí da humildade. Que a humildade está bem montada com a introdução, com os tópicos. Para você ver como é que eu monto. Conseguiu abrir aí? Foi? Olha só. Tá, tá na humildade aí? Bota na humildade, na outra foto. Conseguiu abrir? Segunda foto que eu te mandei. Isso, a segunda. Então vamos lá, ó. Você vai ver que eu boto o tema, tá vendo o tema aí? Como eu coloco no bloco de notas, não eu boto colorido, tá? Mas você pode botar numa cor única, isso vai depender de você, tá? Então, eu coloco um tema, aí eu coloco o texto base, o texto em si, tá? Uma introdução, aí tem os tópicos aí, tá vendo os tópicos? O humilde é semelhante a Jesus, o humilde é sábio. Então, cada tópico desse aí, eu coloco em um algarismo romano, tá? Sempre um algarismo romano. Sempre. Porque os tópicos estão sempre em algarismo romano e os subtópicos você consegue colocar em números normais mesmo, tá? Beleza. Aí tem um exemplo aí de Jeremias.
Esse aí eu botei só o tema, o texto e os tópicos, tá? Mas ainda tem que encaixar a introdução. Fechou? Beleza, então. Só para você ter uma ideia de como está montada. Quando a gente faz uma aula presencial, aí eu escrevo no quadro, entendeu? A gente vai montando assim na hora e a pessoa consegue pegar melhor. Mas eu acho que está bem explicado nesses prints que eu mandei para vocês. Vamos lá. O próximo sermão que a gente vai falar aí é um sermão chamado sermão textual, tá? O sermão textual aqui, o plano do sermão é tirado do texto, tá? Não é do tema. O sermão temático é baseado no tema. Você vai extrair os tópicos e escolher versículos da Bíblia que falam que vão falar relacionado àquele tema ali. O sermão textual é diferente. O sermão textual tem um texto fixo. Tem um texto fixo. Por exemplo, cego de Jericó. O cego de Jericó é um sermão textual. Você vai pegar os versículos, montar a ideia ali e aplicar na vida do povo, diferente do tema, tá? Mas pode colocar o tema no sermão textual? Pode colocar, pô. A cura do cego de Jericó, a restauração do cego, o que o cego fez para receber o milagre. Então se coloca sempre um tema, todo sermão tem tema, tá? Mas o que vai valer é o estilo que vai ser pregado. Se vai ser baseado no tema ou se vai ser baseado nos textos que você vai ler. Aqui o plano do sermão é tirado do texto. Suas divisões são encontradas nas próprias palavras do texto escolhido para basear o sermão, diferente do temático baseado no tema. O texto também fornece o tema para o sermão, que indicará a ideia dominante da mensagem. É aquilo que eu falei. O sermão temático é o tema. Então, o tema escolhido, o seu sermão vai ser desenvolvido baseado no tema com 4, 5 tópicos, 6 tópicos, mas todos os tópicos são relacionados ao tema, não a um texto específico. O sermão textual, por sua vez, ele vai ser baseado tanto o tema quanto os tópicos no texto que você leu, tá? Nos textos que você leu, nos versículos, 3, 4 versículos que você lê ali, o seu sermão vai ser extraído desse texto aí. Tem que estar baseado no texto. Se você diz que está pregando um sermão textual e não falar do texto que você leu, você não pregou um sermão textual. Você pregou outro estilo de sermão, mas não foi textual. Vamos lá. Eu preparei uns exemplos aí. Está na apostila. O exemplo está assim: tema. Quero espirrar. O propósito da oração de Esdras. Aí está aí o tema. E a montagem do sermão textual é a mesma, tá? A estrutura de tema, texto base, introdução, tópico e conclusão é igual para qualquer estilo de sermão, tá? Introdução, tópico, conclusão. Sempre vai ser assim, colocando lá o tema, o texto base e a estrutura por completo, introdução, tópico e conclusão. Será montado do mesmo jeito para os três estilos, tanto para o temático, quanto para o textual, quanto para o expositivo, até para o lético contínuo, tá? Então tem um tema aí, o propósito do coração de Esdras, o texto base, Esdras 7, verso 10. Então, Esdras 7, verso 10 vai ser o texto que nós vamos ler. E toda a pregação vai ser baseada nesse texto. Se você for olhar na sua apostila aí, o primeiro tópico, que está em algarismo romano, está escrito assim: estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Aí embaixo tem um, tá? Numeral normal, tá? Aí está escrito assim, numa corte pagã. Então, nesse sermão textual, no sermão textual, tem como colocar tópico e subtópico, tá? Tópico e subtópico. Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Tá, mas ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus aonde? Primeiro, ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus numa corte pagã. Numa corte pagã. Aí tem outro subtópico. Ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus, primeiro, numa corte pagã, segundo, de maneira completa. Entendeu? Então, o tópico, ele é
a transição para o subtópico. A aplicação está no subtópico, não está no tópico aqui. Por quê? Porque o tópico é explicação ali. Então, olha só, irmãos Esdras, ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Só que ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus, sabe aonde? Primeiro, numa corte pagã. Então, mesmo sendo uma corte pagã ali, ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Olha a transição. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que nós aprendemos com isso? Então, você faz a transição para aplicar a sua mensagem. Ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Segundo, estava disposto a conhecer a palavra de Deus aonde? Numa corte pagã. Primeiro, na corte pagã. Segundo, de maneira completa. Ou seja, não é parte da palavra de Deus. Não, ele quer conhecer a palavra de Deus de maneira completa. O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com isso? O que podemos extrair dessa mensagem é que precisamos nos debruçar e aprender a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus. Estou aplicando a mensagem, tá? Segundo tópico aí, estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Então, o primeiro tópico é, estava disposto a conhecer, aonde? Primeiro, na corte pagã, segundo, de maneira completa. Só que no meu segundo tópico aí, Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus, tá? Estava disposto a obedecer a palavra de Deus para o quê? Para prestar uma obediência pronta. Segundo, prestar uma obediência completa. Terceiro, prestar uma obediência contínua. Entendeu? Então, tem tópicos e subtópicos aqui na mensagem textual. Davidson, eu posso fazer uma mensagem textual só com os tópicos, sem os subtópicos? Sim, desde que ele seja baseado no texto que você está lendo. Tá? Terceiro aí, estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Olha que todos os tópicos e seus subtópicos, eles falam acerca, tá, do tema ali, mas o importante aqui é o texto, tá, em si. O propósito do coração de Esdras. Primeiro, estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Segundo, estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Terceiro, estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Ensinar, mas ensinar de que maneira? Primeiro subtópico, com clareza. Com clareza. Não é ensinar a palavra de Deus de qualquer maneira, mas é com clareza. Tá? Segundo, ao povo de Deus. Olha que terrível, essa mensagem dá até para pregar. Muito boa, muito boa. Se você for ver o segundo exemplo aí, o segundo exemplo que nós temos de mensagem textual, o tema é o perdão divino, tá? O perdão divino. Você vai ver que aí o texto é Isaías 55, verso 7. Então, o primeiro tópico aí é os objetivos do perdão divino, tá? Aí ele colocou um pedaço do texto. Deixa o perverso os seus pensamentos. Tá? Então, o objetivo do perdão divino é o perverso, literalmente, os que são vis externamente. Tá? Segundo, o iníquo, tá? Literalmente, os que são pecadores respeitáveis. Tá? Entre aspas, aí, o respeitáveis. E o terceiro subtópico aí, as condições do perdão. Deixe o seu caminho, converta-se ao Senhor. O pecador deve deixar o mal, o pecador deve converter-se a Deus. Terceiro aí, a promessa do perdão divino, que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Primeiro subtópico aí, um perdão misericordioso, um perdão abundante, um perdão completo, e ele usa alguns textos como exemplo, tá? Então, eu separei também outros exemplos aqui ó. Sermão textual. O que eu preciso fazer para o que eu preciso fazer para montar, para fazer um sermão textual. Primeiro, escolher um texto e os tópicos surgirão a partir desse texto. Você não vai se preocupar com o tema, porque esse sermão surge do texto selecionados, não dos textos selecionados, não de um tema específico. Isso a gente já explicou. O sermão textual,
ele tem duas classificações. Duas classificações. Primeiro, sermão textual analítico. É aquele que analisa o assunto do texto com mais profundidade. É muito confundido com o sermão expositivo. E tem também o sermão textual natural. É aquele que é a própria divisão, tá? Que é a própria divisão que o texto já fornece ali a própria divisão. Eu separei um exemplo aqui, um textual natural e um de textual analítico. Vou mandar lá no grupo. Vou mandar lá no grupo para vocês verem. Sermão textual. Eu acho que eu não separei não. Separei? Separei não. Esse aqui eu não separei. Não separei não. Mas vocês vão ver na gravação. Vai estar aparecendo. Eu estou gravando a tela. O sermão textual natural, por exemplo, eu usei aí o tema preocupações excessivas, tá? Aí tem o texto base, Filipenses 4,16, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A minha introdução é: irmãos, vocês que estão aqui no culto, estão com preocupações excessivas por algum problema que você esteja passando, olha o texto que acabamos de ler. Minha introdução, basicamente ali, tá? Primeiro ponto, não andeis ansiosos. Você está vendo que o primeiro tópico é a primeira parte do texto que nós lemos. É a primeira parte do texto. Ou seja, o sermão textual natural, o próprio texto, o próprio versículo me dá, tá, os tópicos. Meu primeiro tópico, não andeis ansiosos, é o que está escrito no versículo. A primeira parte do versículo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o primeiro tópico é: não andeis ansiosos. Mateus 6, verso 34 diz: portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, entregue a sua ansiedade a Deus. E assim vai explicar somente o que está escrito. Segundo ponto aí: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, que é a segunda parte, tá? Que é a segunda parte do versículo que nós acabamos de ler. Então, o sermão textual natural, o próprio texto fornece as aplicações, tá? Terceiro ponto aí, terceiro ponto é: como eu faço minhas petições serem ouvidas? Pela oração e súplica. Pela oração e súplica. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Então nós vemos que todo sermão textual, textual natural, ele surge a partir de um texto, de um grupado de texto, um único versículo, a 4 versículos, mas aí 5 versículos, mas o sermão textual natural, o próprio texto vai fornecendo as aplicações, tá? Diferente do sermão textual analítico. O sermão textual analítico, ele não pega os pontos do versículo, mas a ideia do versículo. A ideia. Separei aí a parte 3, exemplo 2, sermão textual analítico. O meu tema é Fera Além das Cinzas. Tema, Fera Além das Cinzas. Texto base, Gênesis 22, do 5 ao 7. Tá? Gênesis 22, do 5 ao 7, o contexto ali está falando sobre o sacrifício de Isaac. Tá? Aí tem a introdução, que eu posso fazer tanto com texto quanto com contexto, como posso falar sobre Abraão, tá? Usar como a minha introdução, e os meus tópicos surgem a partir desses versículos, do 5 ao 7. O meu primeiro tópico aí é: por que Abraão levou os dois servos, sendo que esse sacrifício é um segredo? Entendeu? Então, isso que eu falei, o texto não diz diretamente, mas a ideia do texto diz. Então eu fiz uma pergunta: por que Abraão leva os dois servos?
sendo que esse sacrifício é um segredo? Porque Deus fala diretamente com Abraão. Pega o teu filho, teu único filho, vai para a terra que eu vou te mostrar, entendeu? Ele não fala nada sobre levar servos, sobre nada, mas ele pega ali, ó, leva os dois servos, tá, com ele. Então, por que Abraão levou os dois servos, sendo que esse sacrifício é um segredo? Então, isso não está no texto, mas não está escrito no texto, mas a ideia em si, ela está escrita, tá? O segundo tópico dessa mensagem Isaac percebeu a ausência do cordeiro. Isaac percebeu a ausência do cordeiro. Está no texto escrito? Não tá isso escrito. Mas a ideia está. Porque no meio da caminhada, Abraão e Isaac subindo ali o Monte Moriá, Isaac dá uma parada e fala: pai, calma aí, só um minuto, para aí. Eu estou com a lenha, carregando aqui a lenha. O senhor está com o cutelo, tá? Estou com fogo aqui. Só que eu aprendi a sacrificar. Tem lenha, tem cutelo, tem fogo, mas cadê o cordeiro? Entendeu? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Ou seja, Isaac percebeu a ausência do cordeiro. Tem gente na igreja, vou aplicar. O que nós aprendemos aqui é que tem gente na igreja que tem até fogo, tem até a palavra, que é o cutelo, tem a lenha, mas não sente a ausência do cordeiro. Entendeu? Estou aplicando. Então, eu expliquei o texto e apliquei o texto. Tá? Terceiro tópico aí. O cordeiro precisava aparecer para Isaac, não para Abraão. Então, quando Isaac sente a falta do cordeiro, aí Abraão diz assim: ó, Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. O cordeiro precisava aparecer para Isaac. Precisava aparecer para Isaac. Mas calma aí. Isso que eu disse está no texto? Não está no texto. Tá? Não está escrito no texto. Mas a ideia está no texto. Isso é terrível. A ideia está no texto. O cordeiro precisava aparecer para Isaac e não para Abraão. Tá? Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. E o último tópico aí, Abraão estava com a fera além das cinzas. Isso está escrito no texto? Não está escrito no texto. Mas a ideia está escrita no texto. A ideia está. Tá? A ideia está exatamente escrita no texto. Porque Hebreus diz que Abraão acreditava tanto em Deus, tinha tanta fé em Deus, que ele acreditava que se Isaac morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então a fé de Abraão estava além das cinzas. Eu vou matar esse menino, vou degolar ele, vou cortar ele, porque eu tenho fé que mesmo eu matando ele, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Isso está escrito no texto? Não, não está escrito desse jeito, mas a ideia está escrita. A ideia em si está escrita. E isso é terrível demais. Isso é terrível. Isso é terrível. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de número 3. Semana que vem, estaremos falando sobre o sermão expositivo e dando fim à nossa aula, à nossa matéria de homilética, falando sobre as considerações finais ali no preparo do pregador. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Revejam a aula, porque quando você rever vai estar lá os exemplos certinho, montado os sermões e os exemplos dos sermões. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Alguma pergunta, Marcelo? Alguma dúvida? Conseguiu entender mais ou menos? Então tá bom então. Deus abençoe, tá? Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau.